Então eu queria chamar aqui o nosso querido pastor Carlos Augusto, e eu queria que você louvasse a Deus com as suas palmas pela vida do pastor Carlos. E eu quero louvar esse grande homem de Deus, homem de fé, esposo da nossa querida irmã Leila, pastora Leila. Eu louvo a Deus, eu não canso de falar isso, porque foram presentes que nós recebemos aqui nessa igreja, viu? Foram presentes de Deus que nós recebemos aqui na IBA, já há alguns anos. E assim, eu louvo a Deus porque a gente sabe dos desafios que eles vivem, que eles enfrentam, as demandas que eles têm. Mas assim, eu não me recordo, pastor Carlos, algum dia que eu pedi algo para o senhor, mesmo sabendo que eu ia deixá-lo em dificuldade, e o senhor não falou assim, eis-me aqui. Porque a pessoa que está realmente com o coração voltado para Deus e a mente voltada para o reino, ela está pronta, né? ela se coloca em prontidão. E eu louvo a Deus por isso, que o Senhor possa usá-lo poderosamente. A minha oração é para que a unção do Senhor ela seja multiplicada na sua vida, que o óleo seja derramado de uma forma abundante, que venha graça, venha clareza, venha diligência, venha fluência, venha tudo quanto você precisar, e sobretudo o Espírito de Deus traga revelação e iluminação para essa palavra ser semeada, plantada, ministrada para exaltar o nome do Senhor e trazer crescimento e edificação ao povo de Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Aleluia. Estamos felizes com o nosso Deus pelas oportunidades que Ele nos dá. E hoje é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, para que a gente possa testemunhar, testificar daquilo que Deus tem falado e tem colocado em nossos corações, tem feito na nossa vida. Hoje nós estamos em festa mais uma vez. Todo culto é uma festa, mas hoje é uma festa especial. Amém? É um culto de celebração da ceia do Senhor. Glória a Deus. Eu só quero contar aqui uma experiência antes de começar a falar e que me veio à mente. Eu fui criado, como os irmãos já sabem, né? Eu me converti muito cedo. E a minha avó morava com a gente desde quando nós convertemos, em 1967. Ela veio morar com a gente, ela ficou viúva e veio morar com a gente, a mãe da minha mãe. Já fazia, no início da década de 70, né, ela recebeu um convite para visitar uma irmã dela que ela não visitava há anos. Nós somos do Prata, né, aqui bem próximo, não é? E essa irmã dela mudou aqui do Prata para a cidade de Fortaleza. Em 1970, você ter um irmão, um parente morando em Fortaleza era como se estivesse morando no Japão. Era a coisa mais difícil do mundo, não era? E a minha avó, ela não via essa irmã dela desde jovem. E aí ela recebeu aquele convite para ir visitar a irmã que estava no Prata, que vinha visitar os familiares no Prata, estava reunindo toda a família ali no Prata. E a minha avó olhou no dia que estava marcado para aquele encontro, ali na cidade do Prata, ela então percebeu que era dia de culto, de ceia. Na verdade, o culto ia acontecer num sábado, né? E ela disse, olha, eu não posso ir.
Até para ir aqui no Prata era difícil, porque era longe, não é? Não tinha aqui a rodovia que hoje tem aqui, que a gente vai, em 40 minutos vai no Prata. Antigamente você tinha que dar a volta lá pelo Trevão para ir no Prata. E aí ela disse, eu não posso ir, porque esse dia é dia de culto de ceia, e eu não posso perder por nada. Eu não perco por nada, não é? Eu vou orar pela minha irmã daqui, mas eu vou estar no culto. E com isso, amados, isso me trouxe, né? Eu ainda não era batizado, me batizei em 1974. 74, eu desci as águas batismais. Mas aquilo já me chamou a atenção. Eu disse, olha, o culto de ceia, né, tem algo grande, né, uma mensagem muito forte. E eu comecei a prestar atenção. E aquilo me trouxe no coração uma responsabilidade com relação ao nosso compromisso com as coisas de Deus e principalmente, não é, com aquilo o que representa aquilo que nós cremos. E a ceia do Senhor para nós, amados, ela representa algo tremendo. Amém? Ela representa, ela aponta para algumas coisas que nós, às vezes, não paramos para pensar. A primeira coisa é que Jesus veio aqui para morrer no nosso lugar. Amém? E Ele se entregou, Ele deu a sua vida por nós. Então, quando nós celebramos a ceia e participamos da ceia do Senhor, nós estamos celebrando a vinda de Jesus que se entregou por nós. E não somente celebrando ali a sua vinda, mas a morte, a ressurreição de Jesus. Como também estamos fortalecendo a nossa esperança na volta de Jesus para buscar a igreja, a nossa vida, para nos buscar para morar com Ele. Glória a Deus. Não se iluda, meu irmão e minha irmã. A volta de Jesus está muito mais próxima do que qualquer um de nós imaginamos. O apóstolo Paulo, ele vivia os dias dele contando que a volta de Cristo era para aqueles dias. Se você ler a carta, quando ele escreve aos Tessalonicenses, você vai perceber que ele tinha a esperança, a expectativa de que Jesus viria para aqueles dias. E os apóstolos viviam esta esperança. E muitas das vezes nós vivemos a vida como se Jesus viesse daqui a alguns milhares de anos. Isso não é bom. Isso nos leva a esquecer e relaxar, né? E a gente começa a falar, não, Jesus vai voltar, vai demorar a voltar, eu não tenho muito, daqui mais alguns anos, daqui mais algum tempo, eu vou ter uma vida com mais compromisso com Deus, né? Eu quero resolver algumas coisas. E nós precisamos entender, e a ceia do Senhor, quando nós tomamos a ceia, ela nos faz lembrar da volta de Jesus e que ela está próxima. Eu quero, esse testemunho, essa palavra que eu trouxe aqui com relação à minha avó, lá no início da década de 70, que eu vi, eu presenciei isso me faz, né, lembrar e pensar o compromisso que ela tinha e o entendimento que ela tinha com relação ao que representava a ceia do Senhor. Amém? E hoje eu quero convidar você para lermos a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 15, versos 22 a 26. Nós vamos falar um pouco a respeito da crucificação de Jesus. A partir do verso 22 até o verso 26, diz assim a palavra: e levaram-no ao lugar
do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito uma acusação: Rei dos Judeus. Vou ler o 27. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Fechemos os nossos olhos para orarmos. Amantíssimo Deus e Pai, te louvamos pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua fidelidade. Senhor, e quero nesse momento me colocar à sua disposição para que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor Deus, para abençoar a vida da igreja, as pessoas que aqui vieram, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas, ó Deus, que nos ouvem em algum lugar, Senhor, mas que estão neste momento a fim de receber uma palavra, com o seu coração disposto a ouvir, com a sua mente disposta, Senhor Deus, a receber instruções, ensinamentos, vinda do trono da graça. E neste momento, ó Deus, eu me coloco como um canal, como instrumento, Senhor Deus, de condutor, de condução, para que eu possa conduzir a sua palavra aos corações que me ouvem neste momento, em qualquer lugar, aqui, ó Senhor, distante de nós. Espírito Santo de Deus, unge os meus lábios, unge a minha boca, unge a minha mente, unge, Senhor Deus, o meu agir, o meu falar. Senhor Deus, que eu não venha proferir nenhuma palavra, nenhuma afirmação que não venha do Senhor, mas que eu possa ser fiel, obediente à sua palavra, Deus. Derrama sobre mim a sua unção, a sua graça, o seu poder, assim como o Senhor já usou a boca do teu servo para ministrar sobre a minha vida. Deus, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O texto em que nós lemos, como eu disse, ele fala da crucificação de Jesus. A crucificação e morte de Jesus, ela marcou para sempre a história da humanidade. Por mais que as pessoas não creem, por mais que às vezes a pessoa não acredita, mas ela sabe que isto é uma grande verdade, que Jesus foi crucificado. A história, ela é dividida em antes e depois de Cristo. Então Jesus, ele marcou toda a história da humanidade. Não tem como não pensar a respeito de Jesus, da sua vinda, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Todos têm ciência disso. Todos têm ciência que Jesus, ele veio a este mundo, ele viveu aqui, morreu e ele ressuscitou. Por mais que queiram negar, mas todos têm essa ciência. Por mais que tentam deturpar essa história, mas esta é uma realidade que ninguém pode mudar. A crucificação, ela era a forma mais cruel de punir uma pessoa. Era terrível, era a forma mais terrível para que uma pessoa pudesse ser hostilizada. Era a forma mais terrível de expressar o ódio por uma pessoa. A crucificação
ela vem trazer para nós, às vezes as pessoas não dão muito atenção para... Está tão acostumado com a crucificação de Cristo, de Jesus, que não dá muito atenção para alguns detalhes que nós vamos falar aqui. Eu poderia falar de vários outros, mas eu quero nesta noite destacar algumas coisas. Quando Jesus foi crucificado, todo o ódio da humanidade, ou contra os erros da humanidade, foi derramado e despejado sobre Jesus. Não sei se você está entendendo. Mas muitas das vezes nós ouvimos falar de alguém que foi mal, alguém que roubou, que matou, que fez isso, que fez crimes, que cometeu crimes bárbaros. E às vezes no nosso coração nós sentimos o desejo, às vezes, de fazer alguma coisa para punir esta pessoa. Às vezes você sente indignação por ouvir uma história terrível, uma história que você fala, não é possível que um ser humano chegue a esse ponto. E aí no seu coração você sente o desejo de punir esta pessoa. Sente o desejo de trazer uma pena para que esta pessoa possa sentir o peso da justiça nos seus ombros. Eu quero dizer uma coisa para você, que quando Jesus foi crucificado, todo esse sentimento ele foi derramado sobre Jesus. Não só de uma pessoa, mas de toda a humanidade. De toda a humanidade, inclusive eu e você. Aquelas coisas que você e eu, que nós fazemos e que muitas das vezes a gente tem vergonha, ou que a gente olha para trás e pensa, mas como eu poderia ter feito isso? Mas como eu poderia ter dito? Como eu poderia ter feito algo parecido? E às vezes você fica com vergonha de uma história, de uma parte da sua história, mas toda vergonha foi neste momento derramada sobre Jesus. Toda vergonha da humanidade, não somente a minha e a sua, mas de todas as pessoas, foi derramada sobre ele no momento da crucificação. A crucificação, ela foi criada pelos persas no século 5 a.C., para punir pessoas, para hostilizar pessoas, para punir os criminosos mais cruéis da sociedade, os traidores da pátria. As pessoas eram hostilizadas em praça pública, eram crucificadas. E depois, mais tarde, os romanos, eles adotaram essa forma também de punição. E Jesus era a pior forma que poderia punir uma pessoa, era a crucificação. E Jesus, ele foi crucificado por amor a mim e por amor a você. Não porque ele cometeu nenhum crime, não, mas porque ele assumiu os nossos crimes, porque ele assumiu os nossos erros, porque ele assumiu o nosso pecado, porque ele assumiu o nosso lugar, para que eu e você não fosse crucificado, ele foi crucificado no nosso lugar. Você pode dar glória a Deus? Você pode exaltar o nome do Senhor? Após Jesus ter sido traído por Judas Iscariotes, muito provavelmente 2 dias antes da traição, Judas já havia reunido com as autoridades que queriam prender Jesus, para arquitetar o plano de como ele haveria de trair Jesus. E ele passou, quem sabe, 2 dias ali, pensando nisto,
E muito provavelmente, não é, ele às vezes assustado com aquilo, mas pensava às vezes no que ele ia receber, ou não sei o que estava passando no coração dele, mas ele esperou o momento combinado para que ele pudesse entregar Jesus, para que ele pudesse trair Jesus. E ele então, amados, foi o primeiro golpe da crucificação, foi a traição. Jesus já sabia que Judas ia trair. Judas não o pegou de surpresa. Mas ali, amados, para nós, para o nosso entendimento, qualquer um de nós, se fosse traído naquele momento, como Jesus foi, seria a pior traição da nossa vida. Uma pessoa que está andando com você durante tanto tempo, sendo beneficiado com tudo aquilo que você faz ou fala. E de repente essa pessoa arquiteta um plano para prejudicar você e levar você à morte. Alguém que está ali andando e durante aquela semana Judas, ele faz algumas coisas que, que ele já estava destonado com Jesus. Quando ele critica aquela mulher que aos pés de Jesus derrama um vaso de alabastro. E depois ele consume o ato, quando ele entrega Jesus. E logo após ele ter sido traído por Judas Iscariotes, Jesus é preso, é manietado e levado para o Sinédrio, onde ele é julgado por um crime que não cometeu, onde ele é julgado por aquilo que ele não fez. E o Sinédrio ali tentando criar uma narrativa ou alguma acusação que pudesse dar a eles a condição de prender Jesus. E eles assim o fizeram. Eles criaram então, mediante a falsos testemunhos, uma condenação para condenar Jesus. Mas na verdade, Jesus, ele estava ali. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo, mas ele estava assumindo o meu e o seu lugar. E o que fez com que Jesus permanecesse diante daquela situação é quando ele lembrava de você. É quando ele lembrava do seu rostinho. É quando ele lembrava da sua família. Quando ele lembrava da minha família. Quando ele lembrava desta igreja. Fez com que Jesus, ele não deixasse de passar por aquela situação. Mas ele assumiu os pecados, toda a maldade que nós fizemos. Ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu a nossa situação de pecador. Então, mediante a falsos testemunhos, Jesus é condenado e logo em seguida ele é enviado a Pilatos. E enviado a Pilatos, e isso vai passando, são horas que isso vai acontecendo, passa de um dia para o outro. Ele é enviado então para Pilatos. E a primeira atitude de Pilatos foi mandar açoitar Jesus. Ele entrega Jesus para ser açoitado, preso. Em uma espécie de tronco, Jesus é amarrado e despido da cintura para cima. E ali, amados, era o que acontecia, era o costume da punição, era esse. E Jesus então começa a receber chicotadas, começa a apanhar. Mas às vezes você lembra daquele chicote que você apanhou quando você era criança. Eu já apanhei de chicote. Mas às vezes você lembra daquele, não, mas não era um chicote comum como aquele que às vezes você conhece, mas era algo feito para dilacerar a carne de quem estava apanhando.
Diz alguns historiadores que quando aquele chicote, nas primeiras batidas daquele chicote, ele cortava, ele dilacerava não somente a pele, mas a carne, aonde ele pegava, na medida que o soldado puxava aquele chicote, enroscava no peito, na área abdominal, e começava a cortar toda a parte macia que tinha no corpo, e dizem que até alguns, até as suas vísceras ficavam expostas. De tão cruel era aquele algoz que estava executando aquilo. E Jesus ali amarrado, e Jesus estava sendo açoitado por aqueles soldados que alguns dizem que eles batiam tanto que quando um cansava, o outro pegava. Havia uma quantidade, mas quando uma quantidade de chicotada que tinha que dar. Mas quando era um condenado, dependendo do condenado, então batia o quanto o braço aguentava bater. E Jesus apanhou fora de todos os padrões, de todas as regras, porque ele estava apanhando por mim e por você. O chicote, então, cada chicotada, cada enroscada daquele chicote, ele pensava, eu estou aqui, porque o meu filho amado, aquele a quem crê em mim, ele não vai passar por isso. Eu estou livrando esta pessoa, eu estou livrando o Ricardo, eu estou livrando o Henrique, eu estou livrando a Aide, eu estou no lugar dele, eu estou no lugar dela, e foi por mim, foi por você que Jesus apanhou. Glória a Deus. Depois de tudo isso, começa a zombaria. Eles zombam de Jesus ali, colocam um manto vermelho sobre ele e começam a zombar de Jesus. Imagina, irmãos, pecadores, homens cruéis, homens que não tinha condição nenhuma, agora zombando de Jesus. Quando cansaram de zombar de Jesus, o levaram para o Gólgota. E ali no Gólgota, e no trajeto, alguns dizem que é de cerca de 800 metros aproximadamente, eu não conheço, mas quem já foi lá diz que é aproximadamente 800 metros. Mas era 800 metros, que valia por 8.000 metros. Jesus cansado, Jesus havia passado a noite sendo injustiçado, injuriado. Jesus, até aquela hora, quem sabe, não tinha comido nada, não tinha bebido nada, apanhando. E no trajeto, Jesus é forçado a carregar a cruz. Enquanto ele carregava aquela cruz, ele caía, ele apanhava para levantar, até que alguém é convidado para ajudar Jesus a levar aquela cruz. Mas Isaías capítulo 53, verso 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus estava em silêncio. Passou por tudo isso em silêncio. Jesus, em momento algum, ele pensou em você e disse: mas por que o Sérgio fez isso? Por que ele? Não, ele não acusou nem neste momento, ele não olhou, ele não lembrou de nós, não lembrou da humanidade com um pensamento acusatório, mas com um pensamento de amor. Ele nenhum momento ele disse nenhuma palavra.
nenhuma reclamação, ele não esboça nenhum sentimento de raiva, de ódio pelo pecado da humanidade ou pela humanidade pecadora. Mas o que ele esboça é um sentimento de humildade. Há um sentimento de humildade no coração de Jesus naquele momento. E a arma que Jesus usou para vencer o diabo, e a arma que Jesus usou para vencer a morte, foi a humildade. Humilde, então, ele estava ali fazendo a vontade do Pai. Então, amados, na cruz do Calvário, Jesus, ele profere e faz algumas declarações. E é sobre essas declarações que eu quero falar para você nesta manhã. Então, após ele ser crucificado, Jesus então abre a boca. E ele não abre a boca para amaldiçoar. Ele não abre a boca para responder mal àqueles soldados que, quem sabe, estavam ali diante dele, rindo, fazendo algo para tirar a paciência dele, quem sabe. Mas Jesus, ele começa a interceder por aqueles. Jesus, ele começa a interceder quando ele abre a sua boca. Ele não abre a boca para maldizer e falar nada contra aqueles soldados, mas ele abre a boca para falar com o Pai. Diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com esta declaração, Jesus intercedendo por seus algozes. E ele não só intercedia por seus algozes naquele momento, mas ele intercedia por mim e por você, que também era culpado dele estar ali naquele lugar. Ele intercedia por mim e por você para que não recaísse sobre nem os seus algozes e nem sobre qualquer um de nós nenhuma maldição por ele estar passando por aquele momento, mas para nos dar a condição de ter os nossos pecados perdoados, até mesmo os seus algozes, aqueles a quem tinham maltratado, quem tinha maltratado ele, tinha feito tão mal contra ele. Mas ele olhou para aquelas pessoas com um olhar de amor. Ele olhou para aquelas pessoas com um sentimento de amor. E Jesus, com essa declaração que ele faz naquele momento, orando, intercedendo, para que aquelas pessoas fossem perdoadas, ele está dizendo que todos aqueles que nele crê pode ser perdoado de todos os seus pecados. Independente de qual seja o pecado, independente de qual seja o mais brutal de todos os atos de crueldade que alguém tenha cometido, em Jesus há perdão. Em Jesus há perdão. E eu quero aqui trazer uma boa notícia para você que não consegue se perdoar por algo que você fez no passado. Eu quero trazer uma boa notícia para você que, quem sabe, alguém disse um dia para você: olha, não tem jeito para você, o seu pecado não tem perdão, o que você fez não tem perdão, você já errou demais, você não tem lugar na presença de Deus, não tem jeito para você. Eu já falei para muitas pessoas e ela dizia: olha, não, para mim não tem jeito. Eu quero dizer hoje para você, tem jeito para todos aqueles que virem a Jesus. Independente qual seja o seu passado, hoje tem solução para você, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por todos os nossos pecados.
Jesus tem perdão para mim e para você. Isso traz esperança para todos os homens. Não deixe ninguém te acusar dizendo que não tem solução para você. Ah, não tem mais solução. Ah, você é um caso perdido. Quantos carregam consigo esta mensagem? Ah, eu sou um caso perdido. Não tem solução para mim. Quem sabe você que está me ouvindo, às vezes você não está aqui, mas você está me ouvindo, você não está longe ou perto. E você tem dito no seu coração, eu sou um caso perdido. Eu quero dizer que não, você não é um caso perdido, porque Jesus tem perdão para você e tem uma vida nova para você, tem esperança, Ele traz para você restauração, cura, uma vida nova. A você que entrou aqui, eu quero dizer, receba. Quem sabe você está dizendo, hoje eu não vou participar da mesa do Senhor, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu quero dizer para você hoje, a porta está aberta. Você pode entrar e há perdão, há solução para os problemas de pecado. Você pode, a partir de um segundo sequer, que você tirar e arrepender, Ele é poderoso para perdoar e para te transformar. Jesus pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Jesus pagou um alto preço naquele dia, foi para que nós pudéssemos desfrutar do nosso perdão. Libera perdão para quem você, quem sabe, não consegue liberar. Às vezes você não consegue liberar perdão para a pessoa que te fez mal um dia. Para o seu pai, para a sua mãe. Alguém que te prejudicou no passado. Alguém que te fez mal um dia. Alguém que te fez perder um emprego. Alguém que te prejudicou em um negócio que você pensa que, eu não vou mais recuperar. Não sei o que você tem guardado no seu coração contra alguém lá do passado. Alguém que abusou de você, alguém que falou mal, alguém que te maltratou, alguém que você não consegue nem lembrar o nome desta pessoa que já te causa ódio, que já te causa mágoa. E a única oração que você sabe fazer é: queima Jesus, mata ele, destrói ele, faz isso, faz justiça. Mas eu quero dizer, muda hoje a sua oração e diga: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que faz. Libera este perdão, porque Jesus já te perdoou. Jesus já liberou sobre a sua vida. Eu lembro-me de um tempo em que no momento da ceia do Senhor, às vezes as pessoas saíam na igreja para pedir perdão ou para perdoar e alguma coisa assim. Mas eu quero dizer para você, querido, às vezes você nem vai fazer isto aqui, agora, mas num outro momento faça isso. Mas já começa a liberar perdão para essa pessoa. Já começa a liberar perdão para essa pessoa. Mas quem já me fez mal, já morreu, não tem mais. E o diabo começa a dizer, está vendo? Já morreu, não vai ter jeito de você consertar com ele. Mas eu quero dizer para você que assim, em Cristo Jesus, você pode fazer isto. Aleluia. Tira este peso do seu coração, tira esse peso, esse fardo dos seus ombros. Perdão significa liberar o peso. Os gregos costumavam pegar o criminoso e amarrava nas costas do criminoso o cadáver da pessoa que ele tinha matado. E aquela pessoa ficava com aquele cadáver em estado de deteriorização
amarrado em cima dele, nos ombros dele, até que os germes iam passando para o corpo da pessoa. E a pessoa que estava carregando aquele cadáver, ele ia sendo contaminado e até morrer também. Mas perdão significava tirar aquele cadáver dos ombros. Eu quero dizer para você, quem sabe você está carregando algo no seu coração, sobre os seus ombros, algo que está te matando, algo que está acabando com você, algo que está te trazendo doença na alma, nas emoções. Hoje você pode deixar com que o Espírito Santo corte esse fardo que você está carregando e que por anos tem carregado, e se liberte disso, e se livre disso, e abra neste momento, aí na sua vida, uma oportunidade para liberar o perdão e abençoar esta pessoa. Você e eu fomos culpados pelo sofrimento de Jesus, Ele nos perdoou. A segunda declaração, ela é feita para um dos ladrões da cruz, que reconheceu Jesus. Enquanto um estava ali, às vezes criticando, não reconheceu, mas o outro, ele reconheceu, e Jesus disse para ele, e ele diz, lembra de mim quando entrares no teu reino, e Jesus disse, em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Com esta declaração, Jesus revela o poder do arrependimento. O arrependimento é a chave da mudança de vida. E agora aquele homem, mesmo no momento final da sua vida, Jesus vê que aquele coração estava arrependido, e Jesus então concede a ele o perdão e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O arrependimento é um reconhecimento de erro acompanhado de uma atitude de mudança de vida. E hoje você pode se arrepender, até mesmo do fardo que você está carregando sobre a sua vida, que é o fardo da mágoa, o fardo do sentimento de amargura, aquele pecado que você não consegue se livrar dele. Eu quero dizer que Jesus, ele foi homem como eu e você, e nenhum pecado ele teve, sabe por quê? Porque ele venceu todos. Ele foi sujeito às mesmas tentações que eu e você. E ele, nesta manhã, ele oferece perdão, e oferece vida nova, e oferece graça, unção. Ele oferece capacidade para que eu e você possamos vencer o pecado e viver uma vida nova. João, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, verso 9, ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, ou para perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Jesus garante o perdão dos nossos pecados e a purificação de toda injustiça. A segunda coisa revelada nessa segunda declaração é o amor que Jesus tem pelo arrependido. Jesus ama todo pecador, mas ele tem um carinho especial para o arrependido. Ele cuida, aleluia, glória a Deus. Ele trata de forma poderosa o arrependido. Nós não. A pessoa chega arrependido perto de você por algo que ele te fez, você fala, vou te perdoar, mas deixa eu te falar uma coisa.
eu vou te perdoar, mas você está na minha caderneta. Não faz isso de novo, não. Será que Jesus fez isso com o ladrão da cruz? Jesus não pediu nenhuma explicação. Jesus não pediu explicação, assim como Ele não pediu para mim e para você. Assim como Ele não pede para mim e para você. Ele tem um carinho. Jesus, Ele não acusou o ladrão, Ele não mencionou os seus erros, Ele não jogou na sua face, no seu rosto, nenhum dos seus erros. Mas Ele disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus concede perdão e direito de estar com Ele no paraíso. Quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele concede a nós o perdão, nos purifica de toda injustiça e ainda nos dá o direito de estar com Ele no paraíso. Nos dá o direito de viver eternamente. Nos dá o direito de comer da árvore da vida. Glória a Deus, você sabe o que é isso? Nos dá o direito de comer da árvore da vida. Glória a Deus. Tudo aquilo que nós perdemos lá no Éden, Ele nos restitui. Ele restitui. Aleluia, glória a Deus. A terceira declaração. Jesus estava ali vendo a sua mãe. João ali perto dela. Há quem diga que havia um laço, um parentesco entre Jesus e João. Eu não vou entrar nessa questão, mas ele estava ali perto de Maria. E Jesus olha para aquela mulher, a sua mãe. Jesus olha para aquela mulher e Jesus dá uma palavra de consolo para ela. Se fosse eu que estivesse ali na cruz, eu que estaria precisando de uma palavra de consolo. Se fosse você, nós é que estaríamos, qualquer um de nós é que estaria ali na cruz, sofrendo um milésimo daquilo aqui que Jesus estava passando. Seríamos nós é que estaríamos ali, carentes de consolo. Mas Jesus, Ele consola sua mãe em meio àquela dificuldade, em meio àquele momento angustiante, aquele sofrimento. Jesus olha para aquela mulher. E quando Jesus chama ela de mulher, Jesus não estava desprezando, menosprezando ou diminuindo. Era um costume. Os filhos chamar de mulher. Era uma palavra carinhosa, usado pelo povo daquela época. E Jesus olha para aquela mulher e diz, eis aí o teu filho, mulher. Jesus preocupou com a sua mãe. Jesus preocupou em meio à angústia e sofrimento. Jesus, Ele olha para Maria, Ele olha para sua mãe, e Ele começa agora a trazer uma palavra de consolo, de alento. Ele estava preocupado com o futuro da sua mãe. Ele estava ali honrando a sua mãe. Honra teu pai e tua mãe. O que ele estava ensinando? Que não é um momento de dor, de dificuldade que nós temos quando nós estamos passando por uma dificuldade. A tendência é esquecer dos nossos familiares e pensar somente em nós. Esquecer dos nossos parentes, esquecer principalmente dos idosos, principalmente daqueles, né? E a gente esquece, deixa para um lado e diz, olha, não dá, eu não tenho condição. Mas ele estava olhando para aquela mulher, mesmo em meio à dor e sofrimento, ele preocupava. E esta declaração de Jesus para Maria, ela nos ensina muito.
porque vivemos dias em que as pessoas estão mais preocupadas com o corre-corre da vida diária, com as coisas. Ele passa, às vezes, dias, anos, às vezes esquece dos seus familiares, principalmente dos pais. Eu não sei por que esta palavra eu tenho que falar isto, mas eu não quero sair daqui nesta manhã levando comigo o sentimento de que eu recebi uma palavra e não falei. Por certo, alguém que está me ouvindo em algum lugar, aqui ou lá fora, tem esquecido dos pais. Tem abandonado e às vezes abandonou no passado e já perderam os pais e carrega consigo um sentimento de culpa. E eu quero dizer hoje, a partir de hoje, você pode mudar a sua atitude. Se o seu pai, se a sua mãe, se os seus ancestrais estiverem vivos, você pode mudar a sua atitude com ele. Quem sabe você esqueceu? Quem sabe você deixou de lado? Ah, mas meu pai, minha mãe já morreu. Eu quero dizer, em Jesus, você pode resolver esse problema a partir de hoje e toda a culpa será apagada. Mas não deixe de fazer isto. Jesus, ele estava preocupado com a sua mãe, preocupado com seus. Ele estava preocupado e ele estava dando uma oportunidade para João. Então, como seres humanos e como servo de Deus, nós temos a responsabilidade com os nossos familiares. São princípios de honra da família. A quarta declaração, eu poderia estar aqui desenvolvendo essa mensagem, usando essas declarações em outra direção, mas eu gostaria de trabalhar e já estou caminhando para as outras três, eu vou ser mais rápido. Desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparastes? Essa declaração é uma declaração. Jesus até então, nas outras declarações, Jesus estava falando, preocupado com as outras pessoas, preocupado com os soldados, preocupado com o ladrão da cruz, preocupado com a mãe, ele estava preocupado, mas agora Jesus ele expressa um sentimento de abandono. Jesus naquele momento ele expressa, e nesse clamor ele revela algo que muitas das vezes nós não prestamos atenção, é a humanidade de Jesus. Muitos de nós não damos muito valor nisso aqui, porque a gente pensa, Jesus, Deus. Não, ele estava sofrendo ali como homem, como ser humano, igual a mim e a você. Ali não era Deus fingindo de homem, mas um homem comum sofrendo pelo mundo inteiro. A diferença é que era um homem inocente, sem pecado, e assumindo o pecado da humanidade. E achado na forma de um homem, humilhou-se, diz a palavra de Deus, Filipenses 2:8, e sendo obediente até a morte de cruz. A falta do entendimento de que era da humanidade de Jesus faz com que as pessoas não valorizem muito. Deus estava ali protegendo, o Pai estava ali protegendo. Não. Ele não recebeu nenhum apoio ali na cruz. Ele não recebeu nenhum apoio. Nenhum revestimento espiritual, revestimento especial sobre o seu corpo, para que ele não sentisse dor, para que ele suportasse tamanha dor. A única coisa que fazia com que ele suportasse a dor, suportasse aquele sofrimento, era o amor dele por mim e por você.
Então a humanidade de Jesus ali, ela está latente. Deus não interviu o Pai não interviu naquela situação. Jesus passou sozinho aquele vale, carregando os meus e os seus pecados. A quinta declaração: tenho sede. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas haviam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, ele disse: tenho sede. Estava ali há muitas horas, pendurado numa cruz. Estava ali há muitas horas, sofrendo. Então veio alguém com vinagre, uma taça cheia de vinagre, uma esponja, e pondo no ensopo, quiseram dar para Jesus beber. Ele recusou, porque aquilo teria efeito para tirar a dor. E Jesus não estava ali usando de nada para tirar a dor, mas ele sofria por mim e por você. Depois de tantas horas pendurado em uma cruz, era natural que qualquer ser humano tivesse sede. Mais uma prova de que Jesus estava ali. Era homem. Para que eu e você fosse salvo. Para que os nossos pecados fossem perdoados. E para que nós tornássemos vitoriosos. A sexta declaração, ele diz assim: está consumado. Está consumado. Tetelestai, está consumado. Ele diz: o sofrimento, a agonia acabou. A dívida está paga. Você pode glorificar a Deus. O inimigo está derrotado. Você pode adorar ao Senhor. Ele diz que o relacionamento entre o homem e Deus estava restaurado através dele. Todos e quaisquer homem, qualquer pessoa que quisesse ir a Deus, estava com acesso liberado. Estava liberado acesso ao céu para mim e para você. Quando ele diz tetelestai, você pode adorar ao Senhor e aplaudi-lo. Adorar ao Senhor, adore ao Senhor. A esperança de toda a humanidade agora estava de volta. O perdão dos pecados da humanidade agora estava disponível, estava comprado, estava pago, a dívida foi rasgada. Aleluia, glória a Deus. O título de dívida estava rasgado. O carimbo estava batido, pago. A vida eterna estava favorável para todos aqueles que nele crê. A minha e a sua vitória estava garantida. Você não entendeu? A minha e a sua vitória estava garantida. Eu e você somos mais do que vencedores, porque Ele pagou o preço. A sétima e última declaração. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu acho que essas duas últimas declarações, a voz de Cristo ecoou naquele lugar. Ele usa as suas últimas forças para dizer: tetelestai, tudo está pago. O mundo inteiro ouve, o mundo espiritual estremece, está pago. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento houve algo no mundo espiritual.
E a liberação da bênção estava disponível sobre mim e sobre você. Somos capazes hoje, nós temos a bênção, porque Jesus pagou ela. Porque Jesus pagou. Essas últimas palavras de Jesus num corpo mortal. Ele dizendo: Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Eu quero encerrar dizendo, para aqueles que pensam que Jesus, ele foi vítima. Eu quero dizer para você, Jesus não foi vítima. Quem era um simples homem mortal, ou o diabo, ou o inferno todo, para fazer algo contra Jesus? Jesus não foi vítima. Jesus foi oferta. Aleluia! Ele se ofertou no altar para que eu e você tivéssemos acesso ao trono da graça. Jesus se entregou voluntariamente a sua vida à morte por amor a mim e a você. A palavra de Deus diz assim: o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial e de boas obras. Tito 2,14. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a dá-la. Ninguém me tira, ninguém tira a vida de mim, mas eu a mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Essa é uma declaração de Jesus em João 10, 17 e 18. Então Jesus não foi vítima. Ele se ofereceu voluntariamente para morrer no nosso lugar. Isaías 6, 8. Isaías faz uma menção de Jesus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é uma menção que Isaías faz de Jesus, o profeta messiânico. Isaías 6:8. Essas palavras são de Isaías, mas ele estava falando de Jesus. Jesus não ficou morto. Ei, Jesus não ficou morto. Ele morreu, mas não ficou morto. 3 dias depois, ele ressuscitou para garantir a nossa vitória. Hoje não é um ofício fúnebre. Este lugar não tem um sentimento fúnebre. Mas agora, uma celebração. Vamos honrar aquele que morreu, mas ele ressuscitou. Tudo que eu disse a você nesta manhã não é para entristecer o seu coração, mas para alegrar. Não é para te fazer chorar de tristeza, mas de alegria. Não é para que você tenha algum remorso, mas para que você se liberte de todos os remorsos, de todas as culpas, de todos os medos, porque Jesus venceu e está à destra do Pai, assentado acima de todo poder, acima de todo nome, garantindo a nossa vitória. E Ele não somente assentou, como também nos fez assentar nas regiões celestiais com Ele. Oh, aleluia, glória a Deus. Feche os olhos onde você está, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, querido, nós vamos participar da ceia do Senhor.
com muita alegria no nosso coração. Nós vamos participar desse banquete com muita alegria. Você não entendeu? É com muita alegria. Glória a Deus, é com muita alegria. Adore ao Senhor. Fique de pé por um instante. E comece agora a adorar ao Senhor, exaltar o nome dEle, adorá-lo, glorificar, exalta Ele, honra Ele, porque Ele te honrou na cruz. Adore, erga as suas mãos. Ele abriu os braços lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por mim e por você. E Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração, aleluia. Adore ao Senhor. Um momento adorando ao Senhor. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Adore. Te adoramos, Senhor. Esse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já está. Com muita convicção, erga as duas mãos e diga: alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, Mais alvo que a neve serei. aleluia. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Os irmãos podem distribuir os elementos. Mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, Mais algo que a
não perca a oportunidade de participar. Se você é batizado nas águas, não perca essa oportunidade. Há perdão disponível para você. Você que não veio hoje, que está nos assistindo pelas redes sociais, quem sabe você disse: olha, hoje eu não vou porque eu não estou em condição de cear com o Senhor. Faça aí onde você está, neste momento, uma oração e receba o perdão de Deus, e venha à noite para celebrar a ceia juntamente conosco. Vai ser um prazer. Há perdão para você. Não deixe que as amarras do inimigo te amarrem, e não deixe você participar desse momento de comunhão, de celebração, de honrar ao Senhor. Glória a Deus. Eu convido o pastor Ricardo, e juntos nós vamos cear ao Senhor. Aleluia. Você está com os elementos da ceia nas suas mãos? Você pode levantá-los e dizer assim: eu sou grato. Eu te agradeço, Senhor, pelo sacrifício que me trouxe a paz, pelo amor de Deus que me resgatou, e pela graça que me mantém de pé, no nome de Jesus. Você vai comer agora do pão, coma do pão, e você pode continuar agradecendo a Deus. Você pode continuar exaltando o Senhor, liberando palavras de gratidão, de exaltação a esse Deus que te resgatou, te conquistou. E agora você vai beber do cálice, esse cálice que é a nova aliança no sangue de Jesus. Beba do cálice. E a Bíblia diz que nós, quando comemos e bebemos em memória dele, nós fazemos um memorial até que ele venha. Porque não é de fato um memorial simplesmente de morte, mas é um memorial de vida, porque Jesus está vivo e ele voltará. Então agora, você que comeu do pão, você que bebeu do cálice, você vai celebrar, você vai festejar, porque a vida de Deus está em nós, e Jesus está voltando, e você vai celebrar ao Senhor nesta manhã. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia. Nós celebramos essa vida, a vida de Deus em nós. Jesus, ele nos deu vida, mesmo nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Amém? Então você precisa fazer desse memorial exatamente, sabe, um ato profético, através do qual você vai viver a vida de Deus, esperando e aguardando ansiosamente a volta do nosso amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Mas eu quero fazer uma última oração, depois de uma palavra tão poderosa ministrada pelo pastor Carlos. Esse caminho, essa via crucis até o Gólgota, e ali o martírio de Jesus, e não apenas a sua morte, mas as declarações que ele fez, que apontavam exatamente para a vida e para a redenção. E eu queria que você fechasse os seus olhos mais um instante, nós estamos terminando. Colocasse a mão no seu coração e repetisse após mim. Você que está aqui no culto presencial ou no culto online, repita dizendo: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua palavra, e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, com meu coração, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus, o seu Filho, dentre os mortos. E eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia estive em teus caminhos, na tua presença, na tua casa, mas me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a presença do Pai, para a casa do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar: você fez esta oração e se identificou com ela? Você fez a sua confissão de fé hoje, dizendo para Jesus entrar na sua vida e ser de fato Senhor e Salvador? Ou quem sabe você orou dizendo: eu estava distante, eu estava afastado, estou voltando como pródigo. Então, se você orou e se identificou, eu quero que você levante a sua mão agora, que eu quero orar por você. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar agora a sua mão onde você está, sem nenhum constrangimento, porque estamos em família. Alguém que tenha feito essa oração que fizemos juntos e se identificou, dizendo: sou eu, é a minha história, é a minha decisão. Alguém aqui nessa manhã. Eu quero me dirigir também àqueles que estão acompanhando de forma remota. Não tem problema. Eu sei que a sua fé é como daquele centurião que disse: basta uma palavra. E basta uma palavra do Senhor e você também recebe aí onde você está, não só a salvação, mas a cura, a reconciliação. Então eu quero dizer, se você fez a decisão aí na sua casa, no quarto, onde você está recebendo essa mensagem, e você se identificou, você está voltando para Jesus ou está recebendo Jesus pela primeira vez, eu quero que você interaja conosco, porque nós queremos ser família de Deus com você. Ninguém foi chamado a estar sozinho. A Bíblia diz: melhor serem dois, se um cair, o outro pode levantar. Então nós queremos ser essa família, queremos ser mão de Deus para você. Interaja conosco, e aí nós vamos orar e vamos promover esse crescimento edificado em Cristo Jesus, em nome dele. Amém? Aleluia, que bênção, que culto maravilhoso, os louvores, a palavra poderosa, viu, pastor Carlos? Glória a Deus. E o melhor é que eu vou ter a oportunidade de estar aqui à noite, né? Eu volto para estar junto com os irmãos, mas você que talvez não vai voltar, mas convide pessoas. Se você foi edificado, convide pessoas para estarem aqui logo mais às 18, e esteja num pequeno grupo também, numa célula, porque ali nós vamos partilhar esse pão que recebemos hoje, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Tenha uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus.